Título 7º da Administração e Economia das Províncias. Capítulo 1 da Administração. Artigo 165. Haverá em cada província um presidente, nomeado pelo imperador, que o poderá remover quando entender que assim convém ao bom serviço do Estado. Artigo 166. A lei designará as suas atribuições, competência e autoridade, e quando convier ao melhor desempenho dessa administração. Capítulo 2 das Câmaras. Artigo 167. Em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras, às quais compete o governo econômico e municipal das mesmas cidades e vilas. Artigo 168. As câmaras serão eletivas e compostas do número de vereadores que a lei designar, e o que obtiver maior número de votos será presidente. Artigo 169. O exercício de suas funções municipais, formação das suas posturas policiais, aplicação das suas rendas e todas as suas particulares e úteis atribuições serão decretadas por uma lei regulamentar. Capítulo 3 da Fazenda Nacional. Artigo 170. A receita e despesa da Fazenda Nacional será encarregada a um tribunal debaixo do nome de Tesouro Nacional, onde em diversas estações devidamente estabelecidas por lei, se regulará a sua administração, arrecadação e contabilidade, em recíproca correspondência com as tesourarias e autoridades das províncias do Império. Artigo 171. Todas as atribuições diretas, à exceção daquelas que estiverem aplicadas aos juros e amortização da dívida pública, serão anualmente estabelecidas pela Assembleia Geral, mas continuarão até que se publique a sua derrogação ou sejam substituídas por outras. Artigo 172. O ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repartições, apresentará na Câmara dos Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro e da importância de todas as contribuições e rendas públicas. Título 8º das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Artigo 173. A Assembleia Geral do Império, a Assembleia Geral, no princípio das suas sessões, examinará se a Constituição Política do Estado tem sido exatamente observada para prover como for justo. Artigo 174. Se passados 4 anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer que alguns dos seus artigos merecem reforma, se fará
a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados e ser apoiada pela terça parte delas. Artigo 175. A proposição será lida 3 vezes com intervalos de 6 dias de uma à outra leitura, e depois da terceira, deliberará a Câmara dos Deputados se poderá ser admitida a discussão, seguindo-se tudo ou mais que é preciso para a formação de uma lei. Artigo 176. Admitida a discussão e vencida a necessidade da reforma do artigo constitucional, se expedirá a lei que será sancionada e promulgada pelo imperador em forma ordinária, e na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a seguinte legislatura que nas procurações lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração ou reforma. Artigo 177. Na seguinte legislatura e na primeira sessão será a matéria proposta e discutida, e o que se vencer prevalecerá para a mudança ou adição à lei fundamental, e juntando-se à Constituição, será solenemente promulgada. Artigo 178. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Artigo 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império pela maneira seguinte. 1. Nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 2. Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública. 3. A sua disposição não terá efeito retroativo. 4. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e publicá-los pela imprensa sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. 5. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. 6. Qualquer um pode conservar-se ou sair do império, como lhe convenha, levando consigo seus bens, guardados os regulamentos policiais e salvo o prejuízo de terceiro. 7. Todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. De noite não se poderá entrar nela, senão por seu consentimento, ou para o defender de incêndio ou inundação. E de dia só será franqueada a sua entrada nos casos e pela maneira que a lei determinar. 8. Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei. E nestes, dentro de 24 horas contadas da entrada na prisão,
sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz, e nos lugares remotos, dentro de um prazo razoável que a lei marcará, atenta à extensão do território, o juiz, por uma nota, por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes do seu acusador e os das testemunhas, havendo-as. 9. Ainda com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão ou nela conservado, estando já preso, se prestar fiança idônea nos casos que a lei a admite. E, em geral, nos crimes que não tiverem maior pena do que a de 6 meses de prisão ou desterro para fora da comarca, poderá o réu livrar-se solto. 10. À exceção de flagrante delito, a prisão não pode ser executada senão por ordem escrita da autoridade legítima. Se esta for arbitrária, o juiz que a deu e quem a tiver requerido serão punidos com as penas que a lei determinar. O que fica disposto acerca da prisão antes de culpa formada não compreende as ordenanças militares, estabelecidas como necessárias à disciplina e recrutamento do exército. Nem os casos que não são puramente criminais e em que a lei determina, todavia, a prisão de alguma pessoa por desobedecer aos mandados da justiça ou não cumprir alguma obrigação dentro de determinado prazo. 11. Ninguém será sentenciado, senão pela autoridade competente, por virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita. 12. Será mantida a independência do Poder Judicial. Nenhuma autoridade poderá avocar as causas pendentes, sustá-las ou fazer reviver os processos findos. 13. A lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. 14. Todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja a dos seus talentos e virtudes. 15. Ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres. 16. Ficam abolidos todos os privilégios que não forem essencial e inteiramente ligados aos cargos por utilidade pública. 17. À exceção das causas que por sua natureza pertencem a juízos particulares, na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado nem comissões especiais nas causas cíveis ou crimes. 18. Organizar-se-á, quanto antes, um Código Civil e Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. 19. Desde já, ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. 20. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Portanto, não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. 21. As cadeias serão seguras, limpas e bem arejadas,
havendo diversas casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza dos seus crimes. 22. É garantido o direito de propriedade em toda sua plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta única exceção e dará as regras para se determinar a indenização. 23. Também fica garantida a dívida pública. 24. Nenhum gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio pode ser proibido, uma vez que não se opõe aos costumes públicos, à segurança e saúde dos cidadãos. 25. Ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres. 26. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. 27. O segredo das cartas é inviolável. A administração do correio fica rigorosamente responsável por qualquer infração deste artigo. 28. Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos serviços feitos ao Estado, quer civis, quer militares, assim como o direito adquirido a elas na forma das leis. 29. Os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticadas no exercício das suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis os seus subalternos. 30. Todo cidadão poderá apresentar por escrito ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas ou petições e até expor qualquer infração da Constituição, requerendo perante a competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores. 31. A Constituição também garante os socorros públicos. 32. A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. 33. Colégios e universidades onde serão ensinados os elementos das ciências, belas artes e letras. 34. Os poderes constitucionais não podem suspender a Constituição no que diz respeito aos direitos individuais, salvo nos casos e circunstâncias especificadas no parágrafo seguinte. 35. Nos casos de rebelião ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado que se dispensem, por tempo determinado, algumas das formalidades que garantem a liberdade individual, poder-se-á fazer por ato especial do Poder Legislativo. Não se achando, porém, a esse tempo reunida a Assembleia, e correndo a pátria perigo iminente, poderá o governo exercer esta mesma providência como medida provisória e indispensável, suspendendo-a imediatamente
que cesse a necessidade urgente que a motivou, devendo num e noutro caso remeter à Assembleia, logo que reunida for, uma relação motivada das prisões e de outras medidas de prevenção tomadas. E quaisquer autoridades que tiverem mandado proceder a elas serão responsáveis pelos abusos que tiverem praticado a esse respeito. Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1823. João Severiano Maciel da Costa, Luiz José de Carvalho e Melo, Clemente Ferreira França, Mariano José Pereira da Fonseca, João Gomes da Silveira Mendonça, Francisco Vilela Barbosa, Barão de Santo Amaro, Antônio Luiz Pereira da Cunha, Manuel Jacinto Nogueira da Gama, José Joaquim Carneiro de Campos.